Memorial do Convento, capítulo 19. O Memorial do Convento, publicado em 1982, é um dos romances mais importantes de José Saramago. A obra combina a realidade histórica com elementos ficcionais e fantásticos, tratando da construção do convento de Mafra no século XVIII, durante o reinado de Dom João V. Agora passemos a falar um pouco mais sobre José Saramago. José de Sousa Saramago nasceu dia 16 de novembro de 1922. Foi um escritor e jornalista português, vencedor dos prémios de renome como o Prémio Nobel da Literatura, sendo o único autor de língua portuguesa a receber esta distinção, e o Prémio de Camões, em 1995. Nasceu na Azinhaga, numa família humilde, e trabalhou como serralheiro, tradutor e jornalista, antes de se dedicar inteiramente à escrita. Faleceu a 18 de junho de 2010, com 87 anos. Agora passemos à contextualidade do capítulo. O capítulo 19, do Memorial do Convento, insere-se na parte central da narrativa, um momento em que a construção do convento de Mafra já está em pleno andamento. A obra, que cruza o cotidiano do povo português com a vida da corte no reinado de Dom João V, mostra aqui de forma muito concreta o contraste entre o luxo da monarquia e o esforço da população. Neste capítulo específico, Saramago relata o transporte de uma gigantesca pedra, desde a pedreira de Pedro Pinheiro até Mafra, destinado à construção do convento. A pedra não é apenas um elemento físico da obra, mas um símbolo do sacrifício coletivo do povo português, que, com grande esforço e união, consegue mover algo aparentemente impossível, sem a ajuda dos poderosos. A narrativa segue os personagens principais, especialmente Baltazar Sete Sóis, que participa ativamente na tarefa, destacando-se pelo seu papel de líder prático entre os trabalhadores. Este momento reforça o tom crítico da obra em relação ao poder absolutista e à exploração do povo, ao mesmo tempo que exalta a solidariedade, a resistência e a dignidade popular. O episódio ocorre depois do início da construção do convento, e antes dos desfechos mais intensos da vida de Baltazar e Boimonda, funcionando como uma espécie de epopeia popular, onde o verdadeiro heroísmo vem das mãos calejadas dos anónimos, neste caso, o povo. Agora passemos ao espaço e ao tempo cronológico. A narrativa decorre entre Mafra e Pedro Pinheiro, numa viagem de ida e volta em busca da pedra gigantesca para a construção do convento. Mafra, em si, é o espaço da megalomania do rei, onde vivem muitos trabalhadores que vieram das suas terras de origem para trabalhar na construção do convento. Passando ao tempo, este capítulo passou-se em julho de 1725. Falando agora das personagens, já devem ter ouvido de Baltazar Sete Sóis. Era maneta, devido à guerra, trabalhador e boeiro, devido à sua nova profissão. Simboliza também os humildes e os marginalizados, o povo. Passando a Belimunda, Sete Luas, consegue ver o interior das pessoas, ecovisão, capta a vontade das pessoas e representa a esperança e persistência. Já Dom João V era um rei absolutista e poderoso, figura caricatural e crítica. Desejava ter um herdeiro para herdar o seu trono, símbolo da opressão e desigualdade. Passando ao povo, era uma personagem coletiva, explorado e oprimido, contraste com a nobreza e o clero, símbolo da resistência e dignidade, força motriz do progresso silenciado pela história oficial. Dentro do povo, também destaca-se um homem chamado Francisco Marques. Nasceu em Chaleiros, homem de família, trabalhador e, neste capítulo, representa todos os que morreram em nome da megalomania do rei. Outras personagens temos José Pequeno, Manuel Milho, Tadeu e Isidro. Então agora vou começar com a apresentação do capítulo 19. Antes da partida. Terra solta, pedrisco, calhau que a pólvora ou ao avião arrancaram ao pedernal profundo. Esse pouco transportam por onde homem os carrinhos, enchendo o vale com pó que se vai arrasando do monte ou extraindo dos novos caboclos. Aqui este excerto faz uma descrição do quão movimentada era o espaço da construção do movimento Mafra. Agora vou ver o excerto. Tudo quanto é o nome do homem vai aqui, tudo quanto é vida também, sobretudo se atribulada, principalmente se miserável, já que não podemos falar-lhes da vida. Por tantas serem, ao menos deixemos os nomes escritos. É essa a nossa obrigação. Só para isso escrevemos. Torná-los imortais,
pois aí ficam. Se de nós depende, Alcino, Brás, Cristóvão, Daniel, Egas, Firmino, Geraldo, Horácio, Isidro, Juvino, Luís, Marcolino, Nicanor, Onofre, Paulo, Quitério, Rufino, Sebastião, Tadeu, Ubaldo, Valério, Xavier, Zacarias, uma letra de cada um para ficarem todos representados. Aqui este excerto representa a valorização que o povo teve para a construção do convento e o quão foram explorados. Assim, pela esta enumeração, também podemos reparar que era uma grande quantidade de pessoas para fazer a construção do convento. Agora partida para Pedro Pinheiro. O cortejo de Lázaros e Quasimodos estava a sair da vila de Mafra, ainda de madrugada. O que lhes vale é que de noite todos os gatos são pardos e vultos todos os homens. Neste certo podemos realizar que o Dom Pio Muda mostrou que a vontade dos homens não era de estar lá. O tempo cronológico era julho. Soltos de carga, apenas ungidos aos pares, vão desconfiados da fartura e quase sentem inveja dos manos que vêm puxando os carros dos pretrechos. É como estar na engorda, antes do matador. Neste ser temos uma personificação, pois os bois não sentem inveja dos outros bois. Isso é uma atitude humana. Os homens já se disse vão devagar calados uns, outros a conversar, cada qual puxando os aos amigos. Aqui só se realça quão mal é que eram tratados os trabalhadores, o povo, pois os homens e os bois eram tratados de igual maneira, ou seja, eram considerados amigos uns dos outros. Agora vou começar com a apresentação de alguns personagens como Francisco Marques. Mas a um deles chegou-se-lhe o fogo ao rabo, e mal saiu de Mafra, largou num trote curto. Parecia que ia a cheleiros salvar o pai da forca. Era o Francisco Marques, que aproveitava a ocasião para ir enforcar-se entre as pernas da mulher. Então, neste ser temos inserido o personagem Francisco Marques, um personagem que representa o povo e o que ele sofreu para a construção e para o transporte da pedra. Festa ao ar livre. Não havia barracas, não havia tendas, os soldados eram apenas os da vigilância, costumada. Mas parecia aquilo uma feira de gado, mais de 400 cabeças, e os homens andando pelo meio dos bois, apertando-os para um lado, e com isso espantavam-se alguns animais. Com este cheiro podemos ver as condições miseráveis em que os trabalhadores tinham de ter nesse percurso. Não havia as condições para os trabalhadores que representam o povo fazerem o trabalho como é de ser. Chegada a Perpinheiro e a aparição da pedra, era uma laje retangular enorme, uma prontidão de mármore rugoso que assentava sobre os troncos de pinheiro. Chegando mais perto, sem dúvida, ouviríamos o gemer da seiva, como ouvimos agora o gemido de espanto que saiu da boca dos homens, neste instante em que a pedra desafogada apareceu em seu real tamanho. Então nós neste excerto reparamos que tem uma comparação, que está azul, que é o como, que compara o gemer da seiva com o gemido de espanto. Depois também temos uma personificação, que é ouviremos o gemer da seiva, a seiva não consegue fazer um gemido, e depois temos ali o gemido de espanto dos homens, que é uma atividade humana. Neste certo, também podemos reparar a primeira aparição da pedra gigante, e só mais tarde é que a renomearam para pedra benedictiana. Em baixo temos o certo onde nós fomos buscar a informação que a renomearam para esse nome. A força do povo. Mas se estes homens estes pois não fizerem a força necessária, todo o poder ao rei será a vento, pó e coisa nenhuma. Porém, farão a força. Foi para isso que vieram, para isso que deixaram terras e trabalhos seus. Trabalhos que eram também de força, em terras que a força mal amparava. Aqui neste último cheiro dá para ver que eles, de ser uma epopeia, logo eles vão cumprir, porque se não cumprissem não seria uma epopeia. A mãe da pedra, Manuel Milho, que estava ao lado de Cheleiros, medindo-se com a laje, agora tão próximo, disse: é a mãe da pedra. Não, disse que era o pai da pedra. Sim, a mãe, talvez.
porque fiz das profundas, ainda maculada pelo barro da matriz, mãe gigantesca sobre a qual poderia deitar-se quantos homens, ou ela esmacá-los a eles. Então nós, aqui neste textinho, dá para ver que nós temos uma prolepse, que é um recurso narrativo através do qual se pode descrever o futuro. Ou seja, ou ela esmagá-los a eles, dá para descrever que está a descrever o futuro. Através de outra prolepse, surge a descrição do tamanho da pedra com as unidades de medida atualmente utilizadas. E quando um dia acabarem os palmos e pés, poderá ser achado metros na terra. A descrição da pedra. Faça as contas quem quiser que a laje tem de comprimento 35 palmos, de largura 15 e de espessura 4 palmos. E por também os pesos velhos levaram o caminho das medidas velhas em vez de 2112 arrobas. E quando um dia se acabarem palmos e pés por se terem achado metros na terra, irão outros homens a tirar outras medidas e encontrarão 7 metros, 3 metros, 64 centímetros. Em vez de 2112 arrobas, diremos que o peso da pedra da varanda da casa, a que se chamará de Benediction, é de 31.021 kg, 31 toneladas em números arredondados. Agora vou falar sobre a epopeia da pedra. A pedra será para a varanda da casa e se chamará-se Benediction. Agora temos aqui um pequeno excerto. Senhoras e senhores visitantes, e agora passemos à sala seguinte, que ainda temos muito que falar. Aqui neste excerto dá para ver que nós temos uma prolepse e também temos sarcasmo. Durante todo o dia os homens cavaram a terra, e Baltasar voltou ao carro de mão porque era preciso. Aqui tem um ponto de apoio para vocês levantarem o mundo. Dá para reparar que nós temos uma comparação da pedra ao mundo. Quando o sol se pôs, estava aberta a avenida, numa extensão de 100 passos, até à estrada calçada. Agora temos aqui o início da epopeia, que começa com certo esteso. Escuro ainda tocou a corneta. Descrição da nau da Índia. Era uma plataforma de grossos madeiros, assentos sobre 6 rodas maciças de eixos rígidos, no tamanho um pouco maior que a laje que teria de transportar. Esta foi construída em Perpinheiro e o seu objetivo era conseguir transportar a pedra. Como era uma pedra muito grande e muito pesada, dificultava muito o transporte, então construíram este transporte que tem referência da nau da Índia para ajudar no transporte. Agora, vamos passar a analisar como foi a viagem de volta para transportar a pedra desde Perpinheiro até Mafra. Esta viagem teve uma duração de 8 dias, nos quais aconteceram diversos eventos e dificuldades que tiveram de ser ultrapassadas para conseguir concluir o objetivo de levar a pedra até o lugar de construção do convento. Assim, vou passar a explicar com excertos os acontecimentos mais importantes de cada dia para ficarmos a perceber melhor como foi este transporte da pedra. O transporte começa, mas desde o princípio podemos ver que não vai ser uma viagem calma e tranquila, pois, já no início, ocorreu o primeiro acidente. Vinha puxado a braço, em grande alarido de quem fazia a força, de quem mandava fazer. O homem distraiu-se, deixou ficar um pé debaixo da roda. Ouviu-se um berro, um grito de dor insuportável. A viagem começa mal. O homem foi levado para uma enfermaria em Morenela, onde Baltasar já outrora tinha passado a noite com Blimunda. É assim o mundo, junta no mesmo lugar o grande gosto e a grande dor. Para inventar o céu e o inferno, não seria preciso mais que conhecer o corpo humano. Este excerto nos diz que, apesar das dificuldades que possam acontecer como os acidentes, a viagem deve continuar. Aqui também temos uma antítese presente, céu e inferno, que serve para reforçar a dualidade da experiência humana, ou seja, como um ser humano é capaz de viver sentimentos extremos ao mesmo tempo ou no mesmo espaço. Agora passamos com o dia 0. Apesar do acidente, os trabalhos prosseguiram. A tarefa desse dia era tirar a grande laje inteira do buraco que os homens cavaram no dia anterior e colocá-la estável em cima da nau da Índia. Espalharam barro na parede de mármore para reduzir o atrito contra a madeira e envolveram a pedra em cordas que posteriormente iriam ser puxadas pelas juntas de bois.
Recorrendo a um discurso enumerativo e a várias onomatopeias, são descritos os trabalhos dos homens na colocação da pedra na grande carroça. Todo mundo puxa com entusiasmo. Pena que não esteja Dom João V no alto da subida, não há povo que puxe melhor que este. No fim do dia, a pedra estava estável em cima da nau da Índia. Os homens e os bois já estão no seu jantar. Depois será a hora da cesta. Se a vida não tivesse tão boas coisas como comer e descansar, não valia a pena construir conventos. Não foi a comida fartura, mas um estômago avisado sabe encontrar muito no pouco. Agora, vamos passar com os acontecimentos do dia 1 do transporte da pedra. Eis, senão quando ressoa a corneta. Move-se devagar. As rodas trituram os fragmentos de mármore que juncam no chão. A pedra, como esta de hoje, é que nunca daqui saiu. O vedor e certos seus auxiliares graduados já montaram nas mulas. Outros deles farão o caminho a pé por necessidade da obrigação. Uma coisa é transportar a pedra para a varanda, onde o patriarca, daqui por uns anos, nos há de abençoar a todos. Outra e melhor seria sermos nós a benção e o abençoador, assim como semear o pão e comê-lo. Este excerto mostra-nos como os homens não vão ser recompensados pelo seu trabalho. Os moradores de Pero Pinheiro desceram a estrada para admirar o aparato. Há quem comece a ter saudades de ver partir aquela tão formosa pedra, criada aqui nesta na nossa terra de Pero Pinheiro. Oxalá não se parte pelo caminho. Para isso, não valia a pena ter nascido. O vedor segue à frente com os seus ajudantes. Vão reconhecer o terreno, medir a curva, calcular o declive e prever o acampamento. Neste primeiro dia, que foi só à tarde, não avançaram mais que 500 passos. E esta ainda era a parte mais fácil da viagem. À noite, durante o descanso, alguns homens juntaram-se à volta de uma fogueira. Entre esses homens estavam José Pequeno, Baltasar, Francisco Marques e, mais tarde, chegará Manuel Milho. Manuel Milho começa a contar uma história. Falaremos agora da história de Manuel Milho. Manuel Milho passa a ser o narrador no final de cada dia até acabar a história. A história refere-se a uma rainha que vivia com o rei e tinha filhos, mas que não gostava de ser rainha, pois nunca tinha sido outra coisa para se comparar. Um dia foi-se encontrar com um ermitão para a aconselhar. Queria saber o que precisava de fazer para uma rainha se sentir mulher. A conversa que tiveram foi sobre a existência do que se deseja ser e a rebelião necessária para deixar o que são. Foi tão profunda que até o ermitão se questionava no que ele queria ser. Um dia, os dois fugiram para tentar descobrir o que queriam ser ou o que eram. O rei, ciumento e humilhado por ter sido deixado, mandou um exército procurar a rainha e o ermitão, mas não chegaram a encontrar e nunca se sabe se a rainha ou o ermitão chegaram a achar a resposta. Moral da história. Fala-nos da existência humana, que o mais importante é o ser humano e a sua existência, e cada um é aquilo que as condições e as circunstâncias sociais lhe permitam que seja. E, apesar da rainha ter estatuto e ser considerada superior ao povo, não sabia se queria ser rainha, o que demonstra mediocridade por parte dela, inferioridade espiritual ao invés do povo, uma classe considerada inferior, mas bem ciente do que era, inteligente nas tarefas mais difíceis, para colocar a enorme pedra no cargueiro. O narrador condena as diferenças sociais da época, daí surgir, em homenagem ao povo, a narração da história preferida por Manuel Milho. Agora, continuando com o dia 2, o dia seguinte foi de grandes aflições. Apesar da estrada ser mais larga, havia mais curvas e o carro tinha de ser arrastado lateralmente. Mais subidas que eram resolvidas pela força bruta e mais descidas que se tornaram uma aflição constante. Neste segundo dia, a pedra andou 1500 passos, menos de meia légua, menos de 3 km. Tantas horas de esforço para tão pouco andar, tanto suor, tanto medo, e aquele monstro de pedra a resvalar quando devia estar parado, imóvel, quando deveria mexer-se, amaldiçoado sejas tu. Quem da terra te mandou tirar e a nós arrastar por estes ermos? Nessa noite, Manuel Milho retorna à história, e quando termina, já Francisco Marques e José Pequeno estão a dormir, e Baltasar ia dando a sua opinião sobre a mesma. Essa história não tem pés nem cabeça,
Não se parece nada com as histórias que se ouve a contar. Para homem que declarou ter voado e ser igual a Deus, és muito desconfiado, responde Manuel Milho. Tão grande fora o sentimento durante este arrastado dia, que todos diziam, amanhã não pode ser pior. E, no entanto, sabiam que iria ser pior 1000 vezes. Lembravam-se do caminho que descia para o Vale dos Chileiros, aquelas apertadas curvas, aqueles declives espantosos, aquelas empinadas encostas que caíam quase a pique sobre a estrada. Como será que vamos passar? Murmuraram para si próprios. E com isto chegamos ao dia 3. Em todo aquele verão não houve dia mais quente. A terra parecia uma braseira, o sol uma espora cravada nas costas. Perto da hora de jantar, chegaram a um alto de onde se via Chileiros, no fundo do vale. Ao contrário dos dias anteriores, o narrador termina o dia sem referir o descanso dos homens e, consequentemente, a história de Manuel Milho. Este dia foi uma pequena introdução ao dia terrível que se avizinhava. Esta afirmação pode ser apoiada pela referência textual do dia seguinte. Ontem aquilo foi uma brincadeira de rapazes e a história de Manuel Milho uma fantasia. O pior estava para vir. Já no dia 4, com isto mesmo é que Francisco Marques vinha contando. Quer conseguissem descer, quer não. Esta noite, em companhia da mulher, é que ninguém lhe atiraria. Levando consigo os ajudantes, o vedor desceu até o ribeiro que lá embaixo passava. Foi de caminho assinalando os lugares mais perigosos, o sítio onde o carro deveria ser encostado para garantir os repousos e a maior segurança da pedra. Nesta fase, os bois foram dispensados e só os homens puxavam na parte de atrás do carro, para que a pedra descesse calmamente. Neste dia, faz-se referência à importância e à singularidade da pedra, no excerto seguinte. Tudo por causa de uma pedra que não precisaria ser tão grande. Com 3 ou 10 mais pequenas, se faria do mesmo modo a varanda. Apenas não teríamos orgulho de poder dizer à Sua Majestade, é só uma pedra, e aos visitantes, antes de passarem à outra sala, é uma pedra só. Por via destes e outros tolos orgulhosos, é que se vai disseminando o ludíbrio geral. A pedra da varanda tinha que ser só uma pedra, porque o rei era só um e por isso deveria simbolizar o seu poder. É no dia 4 também onde ocorre uma tragédia, a morte de Francisco Marques. Distraiu-se talvez Francisco Marques, ou enxugou com o antebraço o suor da testa, ou olhou cá do alto a sua vila de Chileiros, enfim, se lembrando da mulher, fugiu-lhe o calço da mão, no preciso momento em que a plataforma deslizava. Não se sabe como isto foi, apenas que o corpo estava debaixo do carro. Francisco Marques trabalhava nos calços, era um homem competente, que já tinha mostrado a sua destreza ao longo das imensas curvas que tinham aparecido no percurso. Por cada curva eram precisos 20 movimentos deste e outros homens. No momento de descontrole e extração em frações de segundo, Francisco Marques morreu esmagado pelo carro e pela pedra. Esta personagem, como dizemos anteriormente, simboliza todos aqueles que morreram na construção do convento, só por causa do capricho do rei. No dia em que Francisco Marques planejava passar a noite com a mulher, 4 colegas seus entregaram o caixão na casa da viúva. Mas este dia não iria acabar sem mais desgraças. Já no fim do vale, a pedra resvalou novamente e entalou 2 bois contra a encosta. Os animais ficaram com as pernas partidas e tiveram de ser abatidos. Quem gostou desta notícia foram os moradores de Chileiros. Em Chileiros ficou um homem para enterrar, fica também carne de 2 bois para comer. Continuando agora com o dia 5. Não se nota a falta deles. O carro vai ladeira acima, tão devagar como tem vindo. Se Deus houvesse piedade dos homens, teria feito o mundo racinho com a palma da mão. Levariam as pedras menos tempo a chegar. O caminho é melhor, mas o cansaço vai se acumulando. Mesmo assim ninguém se queixa. Para isto mesmo lhes foram dados. Estes homens assumem que foram concebidos por Deus para servirem ao rei e, portanto, resignam-se à sua tarefa. Ei, berra a voz. Taratá, sopra a corneta. Verdadeiramente isto é um campo de batalha. Nem lhe faltam os seus mortos e os seus feridos. Neste dia, choveu pela primeira vez desde que saíram de Pero Pinheiro, e a chuva foi muito bem-vinda pelos trabalhadores. Já no 6º dia, que era domingo, houve missa e sermão. O padre subiu para cima da pedra e improvisou um púlpito para se fazer ouvir às centenas de trabalhadores. O narrador acaba por criticar o padre e a pedra,
O padre por não se ter descalçado em cima da pedra e a pedra por ser considerada sagrada, por ter sido sacrificado com sangue de inocente. E não se dava conta o imprudente que cometia a maior das profanações com as sandálias, ofendendo esta pedra de Ara. Todo este sermão é alvo de crítica, ironia e sarcasmo à igreja por parte do narrador. Para o padre levar esta pedra, é certo que é pesada, mas muito mais pesadas são os vossos pecados. É uma bênção para estes homens. Para a igreja, os trabalhadores são os privilegiados, porque estão a cumprir uma penitência que lhes dará a vida eterna. E, mesmo assim, recebem salário para o fazerem. O transporte desta pedra e a construção do convento de Mafra são vistos como uma obra santa. O padre faz também referência a Francisco Marques, homem que morreu 2 dias antes, numa sexta-feira. Afirma que este só está no paraíso, mesmo sem se ter confessado antes de morrer, por ter sido um cruzado desta cruzada. Os trabalhadores que morrem de doenças, o padre chama-lhes irredimíveis pecadores. Não acaba com Deus nos dê a nós paciência, a vós força e a ele rei dinheiro para levar a termo, que muito necessário é este convento para fortalecimento da ordem e alargado triunfo da fé. Amém. Aqui se prova que nestes tempos tudo girava em torno da igreja, até o rei, pois o convento não iria ser usufruído pelo rei, nem pelo bebé, mas sim pela igreja. No fim do dia 6, Manuel Milho termina finalmente a sua história. Surgem questões, José Pequeno pergunta como é que um boieiro se faz homem? Manuel Milho não tem resposta para isso e Baltazar diz, talvez voando. Baltazar Sete não foi destinado a ser boieiro, e tal como a rainha, foi tentar descobrir o que era ser outra coisa. Já no dia 7 não se refere muito a isto, refere-se só que dormiram ainda uma noite no caminho. E chegamos ao fim da epopeia. Demoraram 8 dias completos de Perpinheiro até Mafra. Chegaram no 8º dia ao terreiro, como se estivessem chegando de uma guerra perdida, sujos, esfarrapados, sem riquezas. Toda a gente se admirava com o tamanho desmedido da pedra, tão grande, mas Baltazar murmurou, olhando a basílica tão pequena. Obrigado a todos por terem visto o nosso vídeo.